quem está nos acompanhando nas sessões temáticas, né, do desenvolvimento do Plano Econômico de Varginha. Agradecer a presença de todos vocês nessa iniciativa que visa o desenvolvimento e um olhar para o futuro da nossa cidade. Nós começamos ontem a discussão dos eixos temáticos, tivemos a oportunidade de discutir educação, ambientes de negócio e desenvolvimento tecnológico no dia de ontem. Hoje pela manhã tivemos uma sessão super legal sobre infraestrutura e o que a gente deve levar em consideração para construir as nossas propostas. E agora daremos início à sessão sobre o tema de saúde e saneamento. Então, com o Dr. Robertson Rodrigues, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. E, para quem ainda não conhece, pessoal, a dinâmica vai ser da seguinte forma. O Dr. Robertson vai falar durante 30 minutos sobre políticas públicas, o desenvolvimento da saúde e a importância da saúde e do saneamento para o município e quais são os principais pontos que nós devemos nos atentar para a construção das nossas propostas, do nosso plano. Depois o Guilherme vai apresentar para a gente o caderno temático do diagnóstico que nós fizemos do município de Varginha, com alguns dados, dentre eles orçamento e investimento na saúde. E teremos 10 minutos para perguntas e respostas e dúvidas. No final da sessão de hoje, vocês receberão o caderno temático que o Guilherme vai apresentar e também as instruções para que vocês possam nos enviar as propostas para o desenvolvimento econômico de Varginha dentro da temática de saúde. Na sessão de hoje, o professor Stefano não vai poder estar com a gente, ele está em uma outra reunião, pediu para justificar, mas pediu também para agradecer aqueles que contribuem com a construção dessas propostas. Teremos ainda hoje, às 18 horas, mais uma sessão do eixo temático de meio ambiente. Então, já fica o convite antecipadamente aí para vocês também. Bom, doutor, a palavra é sua, fiquem à vontade. Você tem 30 minutos aí para falar um pouco para a gente sobre esse tema tão importante. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Só para informar vocês, para quem não me conhece, eu sou clínico geral, sou médico, formado há 15 anos, e eu sou pneumologista e sou também broncoscopista. Para quem não sabe, só para saber, é um médico especialista nessa parte de árvore respiratória, tumores de pulmão e essas coisas todas. O tema que a gente vai falar sobre hoje é sobre saneamento básico. Aí vocês vão falar, o que o médico sabe sobre saneamento básico? O saneamento básico é intimamente ligado com a vida do médico. Por quê? Porque o médico ele tem que promover a saúde e não somente tratar das doenças. Porque na grande maioria das vezes, quando a gente procura um serviço público, na grande parte as pessoas se encontram doentes. E aí que está o erro. Porque muitas vezes, promovendo a saúde, justamente a gente vai evitar que uma gama enorme de doenças que possam acometer a população e nós mesmos nos afetem. Então, a promoção da saúde é muito mais importante, muitas vezes, do que o próprio tratamento da doença propriamente dita. E o que vem a ser o saneamento básico? De uma maneira bem sucinta, né? É o quê? É uma forma de você garantir tanto a saúde da população, como a saúde do meio ambiente como um todo. Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente quer dizer o quê? Tratamento da água, né, do sistema de esgoto, do sistema de drenagem da chuva. Tudo isso impacta diretamente com a saúde da população. Ainda mais hoje em dia, nessa pandemia de Covid, que tanto fala de doença, de medicina, e toda hora a gente vê na televisão, até porque, só para vocês saberem, o próprio vírus da Covid ele também é transmitido, além das secreções, também pela água. Então, se nós não temos uma água bem tratada, ou se a população não tem as condições mínimas de saneamento, as doenças vão se disseminando. E se a gente fazer uma comparação antes e o depois, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, com essa política pública que existe de modo geral, houve uma melhora muito grande. Se a gente comparar as doenças que existiam no passado e hoje, basicamente são as mesmas. Porém, as doenças de hoje, elas matam
menos do que antes. Por quê? Graças a essa política pública que existe, que é necessária, de melhoria no tratamento da água, no serviço de esgoto, na coleta de material sólido. Tudo isso implica diretamente na saúde. Por exemplo, a cólera no passado matava muita gente. Ainda mata hoje em dia em países mais pobres, subdesenvolvidos. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma doença mais rara. A febre tifoide, a própria leptospirose, que também é uma doença transmitida principalmente pela urina de rato. Então, se uma cidade ou ambiente que você mora não tem as condições mínimas para oferecer para a população em geral, muitas pessoas vão se adoecer. Então, é muito importante que todos nós tenhamos uma consciência ampla de que saneamento básico vai muito além da política. Porque às vezes a gente ouve falar, época de política se discute isso, discute outro, até porque o saneamento básico, muitas vezes, como não são coisas vistas ou nu, digamos assim, não chama tanto. Voltei aí, porque de vez em quando a conexão está caindo, né? Me desculpe aí, mas eu já voltei aqui. Se cai de novo, a gente retorna. E muitas vezes o saneamento básico, ele não dá muito voto e ele não chama tanta atenção. Exemplo, se houver uma pavimentação de uma rua, ou faz o serviço de esgotamento. A pessoa muitas vezes não vê, está debaixo do solo, mas é um serviço essencial. Se constrói uma praça ou se faz uma escola pública, não que isso não seja importante, é claro que tudo é importante, mas não chama tanta atenção como chama uma obra que é vista olho nu por todo mundo. E o saneamento básico ele é tão importante, talvez até mais importante, do que uma praça bonita. É bom você ter uma praça bonita numa cidade? Claro que é. Todo mundo gosta, chama atenção. Mas o que adianta ter uma praça linda, maravilhosa, se não tem um sistema público de saneamento adequado? O filho fica doente, a criança que vai para a escola tem diarreia, leva a diarreia para casa. Então, assim, isso, o saneamento público, ele vai muito além do lado político, vai ao lado da saúde. Então, é importante que todos nós tenhamos uma consciência bem ampla disso, né? Hoje em dia, existe uma disparidade muito grande ao saneamento básico, né? O Sudeste, estamos numa situação muito mais complicada em relação às outras cidades do Norte, do Nordeste, é uma disparidade muito grande. Por isso que essa desigualdade, né, chama a atenção. A nossa região em si, de um modo geral, é claro que precisa ter uma política pública, mas nós, de um modo geral, nesses últimos anos, a população vem se conscientizando e os políticos vêm prestando atenção nesse aspecto. Claro que ainda tem vários gargalos, tem várias cidades ainda na região que a gente vê um esgoto a céu aberto, mas isso vem, que bom, diminuindo. Para vocês terem uma ideia, né, existe uma lei que é de 2000, é a Lei 11.445, que é de 2007. Ela fala sobre o saneamento básico. E lá eles descrevem uma série de atitudes públicas, né, que os políticos, de um modo geral, deveriam investir em relação a dinheiro, em relação a objetivos que o país teria que cumprir para que nós tivéssemos uma universalização de tudo isso que a gente falou. Água tratada, esgoto, sistema de drenagem das águas das chuvas e, na meta ideal, seria investido um volume, um montante de dinheiro muito grande para a gente chegar até o ano de 2033 com uma universalização da saúde e do saneamento de um modo geral em torno de 90%, caso todos esses objetivos fossem cumpridos. Só que, infelizmente, né, o nosso país, devido à crise e várias outras coisas que nós observamos, provavelmente, quer dizer, mesmo que daqui para frente nós tomássemos todas as medidas, nós não vamos conseguir cumprir isso que foi proposto. Ou seja, nós vamos chegar em 2033 ainda numa situação muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse feito. Que seria o quê? Uma melhoria ampla, né, no sistema de esgotamento, no sistema de tratamento de água, né, do recolhimento de lixo.
né, ter um local adequado para que esse lixo seja dispensado. Então, agora com a Covid, isso levantou mais ainda a questão do saneamento. Por quê? Como eu disse anteriormente, a gente vê isso todo momento na mídia, né? O Covid ele pode também ser espalhado pela água. Então, suponhamos que em uma determinada cidade tem um surto, que é o que vem acontecendo. Se não tiver um tratamento da água adequada, por mais que nós tenhamos cuidado de usar máscara ao sair da rua, lavar as mãos, se a água que a gente bebe não for adequadamente tratada, se o lixo da casa da pessoa que tem Covid não for tratado ou não tiver um local apropriado, o que vai acontecer? Disseminar a doença. Então, a política pública, além da universalização, ela precisa de uma conscientização da população de um modo geral e também de um investimento pesado nisso. E que as pessoas tenham a capacidade de entendimento de que saneamento básico é muito importante. Muito importante. Então, nos próximos 30 anos, se a gente conseguir impregnar na cabeça das pessoas, quando forem votar, de saber quais são os objetivos do político. Será que algum deles fala sobre saneamento básico? Às vezes fala da construção de uma escola, de um estádio, mas o que ele fala, o que ele pensa sobre isso? Então, isso é muito interessante. Porque, através do pensamento desse político, você vai saber como vai ser a tendência nos próximos anos. Né? Porque quem coloca o político somos nós, através do voto. Então, o voto tem que ser bem pensado nesse sentido. O político tem que saber que esse saneamento básico é essencial, a população tem que se conscientizar que é necessário cobrar por isso, né? Saber que o que a gente não vê, muitas vezes, tem mais importância ainda do que é visto. Saber que gastar dinheiro com encanamento, gastar dinheiro com tratamento de lixo, gastar dinheiro com recolhimento de água e o tratamento é extremamente importante para a gente evitar, então, esse número enorme de doenças que vem assolando o nosso país. E agora, então, com a crise do Covid, né, a gente precisa despertar nisso esse sentimento de saneamento básico é saúde, saneamento básico é melhoria das condições da população, desde o mais pobre quanto ao mais rico. Porque quando faz o tratamento de água, todo mundo bebe daquela água. Né? Todo mundo, de alguma forma, vai usufruir. Quando recolhe o lixo da nossa casa e vai para um local adequado, e ele não é jogado no terreno baldio, ou ele não é exposto para que outras pessoas entrem em contato, isso vai diminuir o número de pessoas que vão numa UPA para atendimento, que vão ser hospitalizados por uma doença. Então, a economia é muito grande. Né? Tem vários estudos que falam que cada R$1 gasto em saneamento básico, né, é uma economia de 10 a 20 reais no serviço de saúde pública. Então, às vezes, uma economia, né, em alguns setores, por exemplo, nós vamos economizar agora no saneamento. É uma burrice. Por que é uma burrice? Você vai gastar muito mais em outras situações, né, e sem contar que vidas não têm preço. Isso daí a gente está falando financeiramente, mas vidas não têm preço. E tem muitos locais, muitas cidades, né, principalmente no norte, no nordeste, que às vezes é uma realidade um pouco distante da nossa, mas que muitas pessoas ainda morrem por uma diarreia, uma doença completamente tratável, né, que não mataria em qualquer local do mundo, e lá, pela falta de água potável, pela uma falta de estrutura na captação do lixo, tudo isso vai facilitar e vai propiciar, então, doenças. Então, o que eu queria dizer, mais ou menos, era sobre isso. Talvez se alguém, não sei se ainda vai abrir para perguntas, provavelmente daqui a pouco, não sei nem quanto tempo eu já falei ou não, mas eu quis dizer de uma maneira bem sucinta, né? De uma maneira clara, para a gente entender a importância e o que tem a ver a saúde e nós médicos, o impacto disso com a saúde da população como um todo. Então, saneamento da saúde. Ótimo, doutor. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, né, sobre a questão da saúde pública, além do saneamento, né, as estruturas de atendimento à saúde da família, o que é importante a gente observar numa proposta para um possível prefeito? O que você acha?
O que a gente vê é o seguinte, infelizmente, somente uma parte da cidade, por exemplo, é coberta hoje em dia pelo Programa de Saúde da Família. O que é o Programa de Saúde da Família? A maioria das pessoas deve, não sei se sabe, mas a gente vai falar de uma forma sucinta. É uma unidade básica de saúde que contém geralmente um médico, uma enfermeira, os agentes de saúde, e eles vão, então, nas casas da pessoa, fazem visita, fazem atendimento médico, fazem orientações diversas, né, desde o uso de um método anticontraceptivo numa menina, né, que não queira engravidar, ou até mesmo o tratamento de uma doença mais grave. O que vem a ser esse PSF? É o médico da família, é que lida diretamente com a população como um todo. A nossa cidade não tem uma cobertura ainda completa, ou não tem uma cobertura, digamos assim, que seria necessária para atingir pelo menos, o mínimo, 70% da população. Esse é um alvo fictício, o bom seria que 100% da população fosse atendida. Mas, na prática, nos locais assim, mais desenvolvidos, a gente consegue atingir uma média de 70%, 80% da população, e alguns locais menores, né? Às vezes se consegue até 100%, que seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Mas a gente deveria ter também uma atenção muito grande a isso, porque quanto mais se investir na política pública do PSF, isso vai economizar muito lá na ponta. O que a prefeitura, o sistema público de saúde gasta no tratamento de uma pneumonia, que um idoso fica, às vezes, no CTI ou internado no hospital 10, 15 dias, que gasta de antibiótico, de material, de insumos, de pessoas envolvidas, é infinitamente maior do que se você pagasse um médico com uma estrutura e desse estrutura a ele para cuidar desse senhor em casa. De repente, ele nem chegaria ao hospital, porque ele teria próximo dele uma estrutura adequada de atendimento que evitaria uma internação. Então, quanto maior for a cobertura, né, da população geral do PSF, isso vai diminuir os custos e vai melhorar a qualidade da população em relação à saúde de um modo geral. Muito bom, obrigado. Doutor, eu vou passar aqui uma pergunta do Márcio para você. Ele dá parabéns aí pela sua fala e gostaria de saber a sua opinião sobre o novo marco regulatório do saneamento básico. Você acha que a iniciativa privada está melhor preparada para tratar do saneamento básico que as autarquias públicas que estão conduzindo esse processo hoje? Muitas vezes, quando tem a autarquia pública, o que acontece é que tem um viés, muitas vezes, político, né, por trás disso tudo. O que acontece quando a iniciativa privada ela entra, na grande maioria das vezes, quando a gente vê, a gente percebe que tem uma melhoria na qualidade do produto que é oferecido. Então, assim, eu acho que as duas coisas também podem andar juntas, mas tem que ser um casamento bom, né? Tem que ser um casamento que o marido combine bem com a esposa. Eu acho que as duas coisas podem funcionar de formas conjuntas, tá? Um não exclui a outra. O poder público precisa intermediar, entrar no meio da relação, porém, a gente tem que também ver que hoje em dia, né, ainda mais com essas políticas públicas em que tem muito incentivo de empresas, muitas vezes voltadas até a colaborar de alguma forma com o tratamento, da melhoria da qualidade do saneamento, a gente tem que conciliar essas duas coisas, uma não exclui a outra. A política pública tem que ser pensada também, voltada na melhoria, né, da população da saúde. Então, se o dinheiro vai vir só através da prefeitura, ou se vai ter uma determinada empresa que vai, de alguma forma, colaborar para uma melhoria de uma praça, e aí não vai ter um esgotamento ali a céu aberto, ou qualquer coisa desse tipo, isso, com certeza, é um fator facilitador. Então, muitas empresas, hoje em dia, até fazem isso. Às vezes, a gente vê algumas cidades, né, que algumas empresas adotam, por exemplo, uma praça. Aí ali naquela praça antes era um mato, não tinha absolutamente nada. Eles vão, eles cuidam daquela praça, eles melhoram todo o ambiente daquele local, fazem o serviço de esgotamento, né, investem de alguma forma junto com a prefeitura, ficam por um período cuidando daquele ambiente
isso tudo de uma forma conjunta e com abertura com a prefeitura. Isso tudo pode ser pensado. Então, a gente tem que tentar casar as duas coisas, que eu acho que no final das contas, né, tudo dá certo se pensado de uma maneira mais ampla e sem viés político. Obrigado pela pergunta, Márcio. Pessoal, temos uma pergunta aqui também do Paulo. A futura gestão da nossa Prefeitura Municipal já poderá se beneficiar no curto prazo com a aprovação do novo marco regulatório? Essa é a pergunta do Paulo. Repita, por favor, porque falhou, eu não consegui escutar direito. Ok. Ele pergunta o seguinte: a futura gestão da Prefeitura Municipal já poderá se beneficiar no curto prazo da aprovação do novo marco regulatório? Sim, com certeza, né? O que eu acho é o seguinte, as políticas públicas hoje em dia, elas devem ser voltadas exclusivamente para a melhoria da qualidade de saúde, isso é óbvio. Esse marco regulatório agora, ele é bem amplo sobre isso. Então, ele engloba várias itens, né, várias características que até então não levavam tanto em conta. Então, como a melhoria da qualidade de saúde pública de um modo geral, a melhoria no esgotamento, a melhoria no tratamento da água, né? A canalização e de locais até então que era o esgoto a céu aberto. Então, esse marco regulatório e a nova gestão estando compromissada com isso tudo, é claro que a população tem como ganhar, só vai a ganhar. Então, daqui para frente, as políticas públicas devem ser pensadas de uma maneira mais ampla. Não é pensar só no agora também. Tem que pensar como vai ser a nossa cidade daqui a 20, 30 anos. Será que nós estamos preparados para um crescimento da cidade? Será que tudo que está sendo feito hoje está sendo pensado para um futuro próximo? Porque a gente fala daqui 10, 20, 30 anos, isso passa voando. A gente pensa que é uma coisa distante, vai passando o tempo, quando vê, chegou já. Então, o que acontece? A gente tem que pensar hoje no sentido de que fazer todas as medidas para que um crescimento seja sustentável, para que a gente consiga, em pouco tempo, sanar tudo aquilo de errado que a gente tem, que é difícil, né? A gente sabe que a gente falar é fácil, a gente sabe que isso gera um custo muito grande, não depende, às vezes, somente da prefeitura, tem muitas estruturas que são necessárias aí que o poder público, de um modo geral, entre tanto a esfera estadual e até federal, porque são muitos recursos que vêm de fora, e é um dinheiro, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, né? E envolve a população como um todo. Então, a gente tem que pensar nisso tudo e pensar daqui para frente, ter uma política mais ampla e tentar fazer o melhor para a melhoria da saúde como um todo. Excelente, obrigado, doutor. Pessoal, eu vou apresentar rapidamente o diagnóstico. Vocês podem encaminhar as perguntas aqui no chat, eu repasso ao doutor. E eu vou apresentar o diagnóstico para complementar um pouco da fala dele, até na questão dos orçamentos. Tá? Vamos passar aqui rapidamente pelos pontos principais, e aí isso já vai comentar um pouquinho mais o nosso debate, e doutor também fique à vontade para comentar esses pontos que nós vamos apresentar. Bom, aqui do levantamento, né, os dados que nós temos disponíveis relativo à saúde, né, são diversos. Por exemplo, a gente tem aqui o número de óbitos de cada uma das cidades, um histórico aí de 18 anos. Varginha anualmente apresenta acima aí de 1.000 mortes, né, óbitos por ano, abaixo da cidade de Pouso Alegre e Poços de Caldas. E a taxa de mortalidade infantil, que eu acho que combina um pouco com o que o doutor falou, até mesmo na questão do saneamento básico, do atendimento à saúde da família, né? Ela tem uma taxa de 7,29, é uma taxa que está acima da cidade aí, de Pouso Alegre e está um pouco abaixo da cidade de Poços de Caldas. Essa parte, talvez, dentro das políticas públicas, é muito importante para nós. O número de agentes comunitários da saúde. Varginha hoje tem 102 agentes comunitários de saúde, é um número bem abaixo de Pouso Alegre e Poços de Caldas.
assim como o número da equipe de saúde da família. Hoje, Varginha tem 20 equipes de saúde da família, é um número inferior às demais cidades. E junto a este dado, nós temos aquilo que o doutor comentou, que é a cobertura da equipe de saúde da família. Em Varginha, estamos em 53% apenas. Enquanto, por exemplo, uma cidade menor, que é Extrema, consegue atender 100% da sua população, e Poços de Caldas está numa faixa boa também de 72%. Então, a saúde da família, isso vai contrastar um pouco, pessoal, com as questões do orçamento que eu vou mostrar para vocês em seguida. Mas antes disso, sobre o saneamento, para quem esteve com a gente mais cedo, eu também apresentei esses dados, só repassar, a população com acesso à água, Varginha tem ali em torno de 95%, abaixo de Poços de Caldas e Pouso Alegre, e com serviços de esgoto, nós temos ali em torno de 90%, também abaixo de Pouso Alegre e Poços de Caldas. Agora, quanto ao esgoto tratado, Varginha tem a melhor taxa dessas cidades, ela tem em torno aí de tratamento de esgoto em torno de 75%, no último dado disponível, e a forma da coleta, disposição do lixo é através do aterro sanitário regularizado e, recentemente, com um trabalho maior da coleta seletiva. É aqui que eu gostaria de mostrar a vocês o orçamento de saúde, como que é e como ele evoluiu em nossa cidade. Lá em 2010, o orçamento estava em torno ali de 5%, e ele cresceu gradativamente até em 2018, chegando a ocupar quase 50% de todo o orçamento do município apenas com a área da saúde. Então, é um número bem acima de outras cidades, como Pouso Alegre, Poços de Caldas, e requer, né, um entendimento melhor o porquê que esse crescimento foi tão grande. Se vocês observarem de 2014 a 2018, ele vai estar sempre acima de 35% do orçamento, e lembrando que a legislação, ela diz que o mínimo tem que ser de 15%. E agora, este número também é um número que nos preocupa um pouco, porque o investimento em saneamento básico na cidade ele é praticamente zero, ele não chega nem a 1%. Isso nos últimos mandatos de todos os prefeitos aí, há 18 anos, a gente está abaixo de 1% com investimento no saneamento básico. Vai bastante contra, né, doutor, aquilo que você acabou de dizer. Poços de... É porque eles gastam muito na saúde, no tratamento da doença, mas eles não estão fazendo o caminho inverso, que é o que a gente vem falando muito, que é o quê? Evitar que a doença se instale. Então, fica muito mais caro tratar um paciente lá na ponta, que já está doente, já está debilitado, já tem uma série de sequelas em virtude de uma doença teoricamente simples, do que você investir. Eu acho que a balança, ela está tendendo para um lado que não é muito bom, que é gastar muito na saúde, mas gastar, entre aspas, mal. Porque você está gastando no paciente já doente, que o gasto é muito grande e a reversão é muito pequena. Se você fizer o caminho oposto e tratar lá na ponta, lá no princípio, você evita de gastar aquele montante enorme que pegou 50% do valor total, do orçamento total. Talvez investindo muito mais lá no princípio, você não gastaria 50% do orçamento lá na saúde e tratamento da doença. E aí, pessoal, podem mandar perguntas, tá? Fiquem à vontade. Mas eu queria até comentar uma coisa com você, doutor. Eu acho essa visão que muitas pessoas têm da cidade de Varginha, que muitas pessoas de outras cidades menores vêm fazer seus tratamentos. Será que esse é um dos motivos que pode estar inflando aí o gasto com saúde na cidade? Com certeza. Eu trabalho em vários locais na cidade, no posto de saúde, na UPA. É muito comum, quando eu estou na UPA, eu vejo pessoas de outras cidades, tipo Três Pontas, Três Corações, e outras cidades até mais distantes, que falam assim, nossa, doutor, eu saio de lá, venho para cá, porque eu gosto do atendimento, aqui é mais rápido, a gente sempre acha médico, e sem contar que eu ainda venho passear na cidade. E com o advento do shopping, então, qual que é a tendência?
passa no shopping pela manhã e na UPA à tarde. Por quê? Qual que é a visão que eles têm? Vamos em Varginha, porque Varginha tem uma boa estrutura hospitalar. E na minha cidade eu não tenho. E se eu precisar de alguma coisa, eu já estou ali. Eu sei que existe um pacto entre as cidades, tanto é que a UPA de Varginha é uma UPA que a gente fala que é classificação, se não me engano, classificação 3. O que é isso? É uma UPA de maior porte, que geralmente tem até em cidades maiores, que com a população maior do que 200 mil habitantes. Só que Varginha, né, por um jogo político na época, conseguiu trazer essa UPA para cá, que foi ótimo, né, foi ótimo, e ele pactuou com as demais cidades ao redor, que também faria o atendimento delas aqui. Então pegou, vamos supor, a população de Varginha atual deve estar em torno de 135 mil habitantes. Não daria os 200 mil para poder pactuar para trazer uma UPA para cá. Talvez a única cidade da região que poderia conseguir pela população seria Poços de Caldas, que tem mais de 160 mil. Mas a Varginha pactuou de uma maneira que as outras cidades ao redor pudessem também ser atendidas aqui. Então existe esse impacto para isso. Mas a gente vê, às vezes, até de cidades mais distantes que vêm para cá, né? E como a saúde é universal, você pode passar mal em qualquer cidade, você vai ser atendido ali. Então, acaba que também gera um custo muito grande para a cidade. O paciente chega infartado, passando mal, independente de onde for, o tratamento vai ser o mesmo. Então, ele acaba entrando por aqui, muitas vezes o custo fica para a nossa cidade, justamente porque a saúde é direito de todos e é universalizado. Então, acaba migrando para cá. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Quiserem ligar o microfone também, pode ser. Felipe? Bom, agradecer mais uma vez o doutor, então, pelas suas riquíssimas contribuições. Esse Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha é uma iniciativa do Conselho Empresarial do Sul de Minas e do CESULEB, que é o nosso hub de inovação. O CESUL, doutor, ele se reúne de 45 em 45 dias e nós temos aí mais de 60 empresas na nossa região. E o mais interessante é que sentam nessa reunião os seus presidentes ou os seus diretores que têm poder de decisão direta. E essa iniciativa do Plano de Desenvolvimento Econômico vem para poder chamar os empresários para nos ajudar a construir propostas e políticas públicas e para que a gente mostre para os prefeitáveis, né, para os candidatos a prefeito, para os políticos em geral, que existe muita coisa boa para ser feita em conjunto com o empresariado e com outros agentes da nossa comunidade. Então, o próximo passo é nós construímos essas propostas, iremos consolidar tudo num caderno, depois a gente vai até mandar para o senhor validar para a gente os eixos da saúde, e nós iremos convidar os prefeitáveis para uma entrevista no primeiro momento e depois para um debate. E a ideia é que eles assumem o compromisso com esse conselho de desenvolver as propostas que a gente colocar no plano. Então, agradecer pelas suas contribuições. E o próximo passo, pessoal, é vocês receberem por e-mail o caderno temático que o Guilherme apresentou com o link para o desenvolvimento das propostas. A gente queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e às 18 horas nós estaremos de volta para discutir um pouco sobre o eixo temático do meio ambiente. Então, mais uma vez, muito obrigado e fica aqui o meu abraço para vocês. Obrigado. E aí, só lembrando, pessoal, que o saneamento básico ele vai muito além da política. O saneamento básico é uma questão social. Então, a partir de agora, a gente tem que ter essa consciência mais ampla e começar a pensar em tudo isso que a gente falou. O tratamento das águas, de tudo. E para que a gente consiga, aí nas próximas eleições, nas próximas pessoas, que a gente vote um compromisso na melhoria da qualidade da população da nossa cidade. Com certeza. Mais uma vez, obrigado, doutor, por aceitar o convite, pelas palavras. Pessoal, aguardo vocês aqui a pouquinho, né? Até mais, gente. Obrigado. Um abraço.